Êxodo capítulo 17. Amém. Posso ler, pessoal? Ninguém falou nada? Tá bom. Êxodo capítulo 17. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim. E não havia ali água para o povo beber. Não havia o quê? Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dai-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito? Para nos matardes de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feristes o rio, e vai, e eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciões de Israel. Diga amém. Amém. O Senhor fale conosco pela tua palavra, porque é o Senhor quem conduz esta obra, e o teu Espírito à frente, seremos mais do que vencedores. Em nome de Jesus, e quem crê diga: a maior dificuldade de Deus não foi tirar o povo do Egito, mas a maior dificuldade que Deus teve foi tirar o Egito de dentro do povo. A maior dificuldade que você enfrenta na tua vida não é o problema que você passa, mas é você deixar esse problema influenciar você de tal forma que você perde até o domínio em tudo da sua vida, e perde o domínio de tal forma que até as coisas que são simples você começa a complicar, as coisas que são fáceis você começa a colocar dificuldade. Por quê? Porque afetou o seu foco, afetou a sua visão. Então quando afeta a visão espiritual, então isso te impede de seguir um caminho direcionado por Deus. Você vai pela sua intuição, você vai pela emoção, você vai pelo sentimento, e não age pela direção do Senhor. E aqui nós estamos falando de um povo que já estava acostumado em ver a mão de Deus agir. E aqui está o problema e o perigo espiritual. Diga qual? Um dos perigos espirituais mais terríveis e temíveis na vida de um cristão. Qual é? Ele se acostumar com Deus, se acostumar com o que é espiritual, se acostumar com a vida de entrega, se acostumar em vir à igreja, se acostumar com culto, se acostumar com orar. Você não tem que se acostumar com nada disso. A cada dia você tem que ter uma entrega diante de Deus, porque a Bíblia diz que a palavra dele, ela se renova a cada manhã. Então, irmão, a cada manhã Deus tem algo novo, a cada manhã Deus tem algo novo, a cada manhã Deus tem algo maravilhoso para nos ensinar. As pessoas podem ter muita experiência com Deus, 30 anos de igreja, 20 anos de igreja, 50 anos de igreja, mas irmão, tempo de igreja não salva crente. Vou repetir: tempo de igreja não salva crente. Você quer ver um exemplo? Saúl tinha tempo de igreja, mas não foi salvo. Por quê? Porque tempo de igreja não salva. Agora, tempo com Deus, aí sim tem salvação. Então o que Deus quer não é somente que você tenha tempo de igreja, tempo de casa, não. Deus quer que você tenha tempo entregue na presença dele, em busca, em oração, relacionamento.
Deus, Ele quer ter relacionamento com você. Aquilo que para você está sendo difícil de entender, complicado de entender, o Espírito de Deus, Ele quer abrir a tua visão e mudar a tua história. Posso ouvir um amém? Eu sei que tem pessoas aí que estão na fé, mas dá uma chucalhada nesse crente que está do teu lado e fala assim: meu irmão, se prepara para o que Deus tem para você. Eu pedi para dar uma chucalhada porque eu vi alguém meio que um soninho gostoso aí. É o friozinho, né, gente? Graças a Deus. Eu achei que não ia mais sentir isso no ano, hein? Brincadeira? São Paulo é o único lugar que você vive as 4 estações do ano em um dia só. Amém? Então, olha só. Você entendeu aqui e aprendeu que a libertação que Deus queria do povo não era só tirar do Egito, era tirar o Egito de dentro deles. Não é verdade? E quantas são as pessoas que são assim? A mente dele, a mente dela não muda. É uma coisa mecânica, ficou mecânico. E quando você fica mecânico, isso é perigoso demais. Isso é perigoso demais. Por isso que eu costumo dizer que com Deus você não tem que ter rotina. Rotina é algo mecânico. Você tem que ter relacionamento, comunhão. Posso ouvir um amém? É isso que você precisa ter. A comunhão com Deus. Mas, no meio de tudo isso, você sabe de toda a história da libertação. Um mar vermelho que se abriu, Deus que supria toda a necessidade do povo no Egito, Deus não deixava faltar nada. Muito bem. Só que agora eles vão lidar com um problema que é muito menor do que todos que eles já passaram e vivenciaram. Diga qual? Eles estavam em um deserto, que era o deserto de Sim. E você vê que eles estavam todos reunidos, e pelo mandamento do Senhor, ou seja, pela ordem de Deus, Deus falou: saem de Sim e agora vocês vão para Refidim. Quando eles saíram desse deserto de Sim e foram para Refidim, a Bíblia diz que lá não tinha água. Lá não tinha água. Só que agora eu te faço uma pergunta: quem foi que mandou o povo ir lá? O mandamento do Senhor. Então foi Deus. Quem foi que mandou o povo ir para lá? Aí eu te pergunto: você acha que Deus iria te levar para um lugar para você perecer, para você morrer, para você se destruir? Irmão, se Ele te levou para um lugar e algo está faltando, confia nele, porque tem provisão de Deus que vai chegar para a tua vida. Mas o problema é que eles estavam muito mal acostumados no Egito. E o Egito, isso é terrível do Egito. Por quê? Porque no Egito eles estavam acostumados a comer a comida de Faraó. Faraó dava comida para eles. Faraó alimentava eles. Mas aqui que está o perigo, irmão. Não é porque no lugar do Egito tinha mantimento, tinha comida, que é o melhor lugar para você estar. Porque as maiores armadilhas e ciladas não são ruins, são boas. E aparentemente até parecem que são justas, mas na verdade é tudo isso para te manipular, para te prender, para te aprisionar, para te colocar como escravo no Egito. Aí Deus te trouxe no culto para dizer que a sua mente hoje, ela vai ser destravada. Aleluia. Porque tem gente que tem a mentalidade do Egito. Qual é a mentalidade do Egito? Pelo menos tem uma cesta básica, tem um auxílio tal, tem uma ajuda tal, tem uma condição tal, então vou continuar aqui, eu vou ficar aqui nessa vidinha, coisinha, pouquinho, salário mínimo, inhozinho. Aí Deus te trouxe nesse culto para dizer que o que Ele tem para a tua vida não é para você ficar na dependência de homens. O que Ele tem para a tua vida é para que você saiba que Ele é o teu provedor. Deus que é o teu provedor. Mas é difícil para uma pessoa que já está acostumada. Olha, todo mês cai tanto aqui e eu já estou aprendendo a lidar com esse tanto. E tem mais. É melhor pingar do que? Diga, está amarrado. Está amarrado, irmão. Não vai pingar não. Deus vai abrir uma fonte a jorrar na tua vida.
os seus caminhos fluírem. Ele quer ver teu trabalho fluir. Ele quer ver os seus projetos fluir. Ele quer ver tudo acontecer na tua vida, meu irmão. Então você vai ficar em conta-gota, não. Deus quer jorrar em você uma fonte viva que vai trazer vitória, transformação, edificação, prosperidade e abundância. Mas a mente escrava tem que acabar aqui agora. A mente escrava tem que acabar agora. Um povo que saiu do Egito, mas o Egito ainda estava dentro deles. Ainda estava. Então o que eles tiveram que fazer? Deus teve que tratar com eles. Por que Deus enviou tudo? Irmão, Deus teve que mandar as 10 pragas para despertar o povo e libertar o povo do Egito. Depois Deus mandou os 10 mandamentos para colocar eles na terra prometida. Então aprenda, tem situações que Deus está permitindo te perseguir para você despertar e sair do Egito. E agora Deus está liberando a palavra dele, a direção dele, para te colocar onde ele te prometeu te colocar. Só que tem que mudar o nível. Tem que o quê? Você já foi liberto, diga amém. A gente não crê, eu vou falar de novo. Você já está liberto, diga amém. E agora, se eu já estou liberto, e o que eu tenho que fazer? Obedecer os mandamentos. Eu tenho certeza que Deus ele fala com você todo dia. Eu tenho certeza que todo dia Deus ele tem uma forma de falar, direcionar os seus caminhos. Mas de repente você não está percebendo. Mas a partir de hoje você vai ficar com essa anteninha ligada. Você vai ficar atento, que você vai ver o Espírito de Deus se movendo ao teu favor. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1 que a terra era sem forma e vazia. A terra era sem... Mas aí o Espírito de Deus se movia sobre. Porque quem tem o Espírito de Deus, ele se move. Quem tem o Espírito de Deus não fica parado esperando a morte chegar, não, irmão. Tem gente que quer que a terra acabe barrando para ele morrer encostado. Aí Deus te trouxe no culto para dizer: se move, crente, se move, se move, se move. Porque o Espírito de Deus na vida de um homem e de uma mulher de Deus, ele move, ele movimenta. Aí o texto diz que eles saíram de um deserto e foram para outro porque Deus mandou. Lá teve sede, lá teve falta de água. E o povo, em vez de falar: olha, Moisés, já tem um dia aí que está sem água, então vamos orar, vamos buscar em Deus aí, né, para Deus abençoar. Não. A Bíblia diz que eles começaram a ter contenda com Moisés. Começaram a ter o quê? Eles começaram a arrumar contenda. Sabe os contendeiros? Sabe aqueles que armam contendas só para querer abater a tua fé, só para dizer: aí, cadê o seu Deus? Aí você dá dízimo, oferta, aí você faz isso, faz aquilo. E não tem nada a ver, só para tentar te ferir, só para arrumar contenda, só para tentar botar confusão, para colocar lenha na fogueira, você está entendendo? Só para querer cavucar. Pois é, Deus te trouxe aqui para te dizer: com contenda ou não, com murmuração ou não, o nome dele vai ser glorificado. Aí teve contenda, teve murmuração, Moisés como líder, sem saber como agir, ele agora. Aí o texto diz que Moisés então dobrou os joelhos e clamou ao Senhor. Oh, Deus maravilhoso. Olhe para mim. O que você faz quando você não vê solução? O que você faz quando você não vê saída? O que você faz quando você não vê nada em sua volta? Como você age? Como que você reage? O que você faz? Moisés foi dobrar o joelho e orar. Oh, irmão. E detalhe, no versículo 1 ele ora, e no outro versículo Deus já dá a resposta. Porque aquilo que você buscar em Deus e orar e falar com Deus, Ele vai trazer uma resposta para você. Ele vai falar. E o que Deus falou para Moisés? É simples, você vai entender aqui agora. No livro de 17, quando Moisés ele clama no versículo 4, e ele ainda fala assim: o povo está a ponto de apedrejar. Olha isso, olha a cabeça desse povo. Um povo que viu o mar se abrir, mas meu Deus, depois eu falo disso aí. Olha só, queria me apedrejar, queria acabar comigo. Aí no versículo 5 diz, ó: respondeu o Senhor a Moisés. E olha o que o Senhor respondeu: passa diante do povo.
passa diante. Por favor, vem cá o senhor, vem cá os senhores. Vem cá, está bem. Isso aqui é muito forte. Fica aqui vocês aqui. Isso. Vem cá, pastor. Fica aqui. Glória a Deus. Marcão, vai lá na caixa de som. Quem me ouve, diga amém. Quem está dormindo, diga amém. Eu percebi, né? Olha só. Deus falou para Moisés: Moisés, passa diante do povo. O que você precisa aprender aqui nessa manhã é que Deus, Ele quer abrir o seu caminho, mas você não está enxergando aquilo que Deus tem para você. Meu Deus. Por quê? Porque na sua frente está tendo situações que estão secando a sua visão espiritual. Então o povo estava na frente de Moisés. Vem cá, Moisés. Olha o povo na frente de Moisés. Moisés, não tem água. Vou morrer, Moisés. Vou morrer. Moisés, esses caras vão morrer. Esses caras vão morrer. Já faz um dia. A gente está com sede. Aquele povo começou, um falar, e você sabe como é que funciona, né? Um falando, outro falando. Meu Deus, Moisés não resolve nada, rapaz. Se Moisés ele fala que fala com Deus, como é que pode, rapaz? Nós morrendo aqui de fome, de sede, de misericórdia. Faz alguma coisa, Moisés. Esse Moisés aí, ô Moisés, não tinha cemitério lá no Egito, não, Moisés? Para você trazer a gente para morrer aqui nesse deserto? Olha para mim, por favor. Tem gente que está reclamando do deserto. Você quer o que da tua vida, meu filho? Você está reclamando do deserto. Porque se você está no deserto, é sinal que você já saiu do Egito. Só que o deserto é o lugar que você está dependente de Deus. Então, não reclame por estar no deserto, porque se você já está no deserto, o próximo lugar para chegar é a terra prometida. Eu estou no deserto. Pois é, nesse deserto Deus te mandou aí para quê? Sabe para quê? É a faculdade do crente. É a formação, a graduação do servo e da serva de Deus. Esse deserto Deus permitiu você passar para você aprender algumas coisas. E Deus está dizendo: neste deserto não reclame, não murmure, não critique, não arme contendas, porque eu sou Deus que conduz os seus caminhos no deserto. Mas eu te faço a pergunta: passar o deserto é fácil? Não é. Por isso você tem que tomar cuidado com o que você vai falar, e principalmente com alguém que está no deserto. Porque se no deserto você comprar a briga de alguém, o deserto dela vem para você. Você quer pegar o deserto dos outros? Diga: o teu deserto fica com você e o meu fica aí. Você está entendendo? Cada um vai ter o seu momento de deserto para passar. Mas o caminho do deserto, aprenda isso, por favor. O caminho do deserto, Deus não vai te matar. Me mostra na Bíblia qual foi os homens que passaram no deserto e morreu. Passou no deserto e morreu de fome. Passou no deserto e teve necessidade. Passou no deserto e teve dificuldade, teve complicações, teve. Mas todos que entraram no deserto, quando saiu transformados, saiu poderosos, saiu grandiosos. José foi para o deserto, virou somente governador do Egito. Davi foi para o deserto, do deserto se transformou rei de Israel. Abraão foi para o deserto, se transformou pai de multidões. O próprio Ismael, falaram, vai morrer no deserto. Ele se tornou riquíssimo. Vira para mim e fala: o deserto está te preparando. Quem pode abrir a boca e dar glória? Mas vem comigo. Moisés estava aqui, ó, na frente dele, o povo. Agora nós vamos pregar uma mensagem que é chamada palavra rema. O que é a palavra rema? A palavra rema é a mensagem que a gente tira do texto e aplica na nossa vida. Diga: palavra rema. Coloca o texto para mim. 17:5. Aleluia. Ó, tira o nome Moisés e coloca o teu nome. E disse o Senhor ao Joel. Não é para você falar meu nome não, querido. É para você falar o teu. E disse o Senhor a...
Isso aí. O Senhor está falando é para você agora. Aí no lugar de colocar povo, porque qual era o problema de Moisés? O povo. Ajuda, gente. Qual era o problema de Moisés? O povo. Então tira o nome povo e coloca o problema. Aí o que Deus falou? Moisés, Claudiano, Francisco, Pedro, Raquel. Alguém está vivo aí? Alguém está vivo aí? Passa adiante. Passa adiante do problema, meu irmão. Passa diante do problema. Aí vamos lá. Não, se tudo pular daí, olha só. Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciões de Israel, ou seja, homens experientes, e leva contigo em mão o bordão. O que é o bordão? Cajado. E que cajado é esse? Que feristes o quê? O rio e vai. Olha para mim. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho. E é aqui que eu fico revoltado nessa mensagem. Diga por quê? Porque aquele povo viu o mar se abrir. Aquele povo viu um mar, parede de um lado, parede de outro, e atravessar. E agora, por conta do deserto que está faltando água, um dia está reclamando. Olha para mim, por favor. Eu nunca vi o mar vermelho se abrir. Nunca vi. E mesmo não vendo o mar se abrir, eu creio. Ou você não crê? Você acha que a história do Maurício de Souza aqui? Irmão, por favor, aprenda isso. O mar que se dividiu no meio. Aquele povo viu. E depois estava falando e reclamando porque não tinha água. Aí eu te pergunto, quantos milagres você já viu Deus fazer na sua vida? Eu sei que não foi do mar vermelho se abrir, mas eu tenho certeza que muita porta Deus abriu, muitos caminhos Deus abriu, muito milagre Deus fez, muitas maravilhas Deus fez. Aí eu te pergunto agora nessa manhã, você acha que Deus não vai tocar na tua vida, não vai tocar na tua história e vai fazer algo poderoso, sobrenatural, extraordinário? Aí tem gente que já está entendendo. Ele vai fazer, meu irmão. Mas o povo estava desacreditado. Aí Deus falou: Moisés, passa diante do problema. Toma o cajado. O que é o cajado? É a ferramenta de autoridade. Eu não sei qual foi a ferramenta espiritual que Deus te deu. Eu não sei o que Deus te deu. Olha, deixa eu fresquinho o esboço aqui agora. Olha para mim. Deus está dizendo para alguém aqui: o que você tem na tua mão pode ser pouco, mas já está abençoado. Vou repetir. O que você tem nas mãos pode até ser pouco, mas esse pouco que está nas suas mãos já foi abençoado pelo Deus. Aí o que você prefere? O muito sem a bênção de Deus ou o pouco com a bênção de Deus? É o pouco. Então aquele que é fiel no pouco, Deus vai lá e coloca sobre o muito. Então se prepara para ver Deus virar essa mesa. Se prepara para ver Deus virar esse jogo. Se prepara para ver Deus fazer essa roda gigante girar e te colocar no caminho da vitória. Mas calma. Aí agora você vai entender, ó. Moisés, passa diante do povo. Aí o verso 6, toma o teu cajado e tal. Verso 6. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Peraí, quem é que está falando isso aqui? Deus está falando que está onde? Adiante. Então, para você acordar e despertar nessa manhã, olha o que Deus falou: Moisés, dá um passo à frente de vocês. Passa diante do problema. Quando Moisés passou o problema, ó, o problema agora ficou para trás. O problema agora ficou para trás. O problema não está mais na tua visão. O problema não é quem vai te conduzir. Tem gente que está sendo conduzido pelo problema, não por Deus. Tem gente que acorda e já olha o telefone para ver problema. Acorda, já olha a mensagem, problema. Deus está dizendo: quando tu acordar, põe os pés no chão, levanta a mão e diz: Deus, tu és maravilhoso. Você vai ver Deus te conduzir, você vai ver Deus te guiar, você vai ver Deus te dar direção. Quando ele passou, o problema agora está onde? Aí Deus está falando assim, ó:
Moisés, Eu estou aqui. eu estou aqui, Te esperando. como você passou um problema, Como você passou o problema, eu já estava eu já estava aqui, aqui. faz tempo, Faz tempo. te esperando. Te esperando. Glória a Deus! Você passou o problema. Eu estava aqui. Faz tempo. Te esperando. Não está entendendo? Quando você passar por esse problema, vai ter Deus te esperando. Vai ter Deus te esperando. Passa. Mas, bispo, o que é o passar? Deus está dizendo passa. Deus não está falando assim, ó, resolve o problema. Aleluia! Deus está mandando você passar, por quê? Passa o povo. Passa diante do povo. Deixa o povo para trás. Vai diante de Deus. Por que diante de Deus? Porque agora é Deus que vai te capacitar para resolver o problema. Eu vou embora, eu vou de pé para casa, pelo amor de Deus. Levanta a mão para tu dar glória. Quando você passa e chega diante de Deus, Deus te dá estratégia para resolver o problema que você nunca conseguiu resolver. Aí olha o que Deus falou, pastor Giovanni: passa diante, e eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Aí ele chegou diante de Deus, ele feriu a rocha, e da rocha saiu o quê? E dela saíra, e o povo, ou seja, o problema foi resolvido. Você entendeu agora? Quando você deixa Deus diante de ti, quando você deixa Deus na tua frente, como está em Isaías 45, versículo 2: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro. Deus está dizendo: quando eu estou na frente, eu te dou sabedoria para resolver. Quando eu estou na frente, eu te dou direção. Quando eu estou na frente, eu que vou te conduzir. Quem recebe essa palavra? Eu não poderia deixar de ministrar isso aqui hoje. Quando ele passou o problema, Deus deu para ele a solução. Diga: eu creio. Aí eu te pergunto: o que você vai deixar te conduzir? Esses problemas, essas situações, ou você vai deixar Deus te dar a direção? O povo bebeu água, acabou o problema, foi resolvido tudo. Amém? E mais uma coisa também. Eu sei que está vindo muita afronta, eu sei que está vindo muita guerra, muita palavra pesada para cima de você. Não liga. Porque se Moisés fosse ligar e se importar, ele já tinha parado no meio do caminho. Mas ele estava atento a ouvir a voz de Deus. Aleluia. Então aprenda a ouvir a voz de Deus. E eu falei isso aqui, já tem 3 domingos que eu estou falando isso com esse. O quê? E a virtude de ter uma vida de sucesso com Deus não é ouvir a Deus. Não. É o quê? É continuar ouvindo. É continuar ouvindo. Deus falou para Abraão: Abraão, entrega teu filho. Ele obedeceu, ele ouviu. Mas quando ele desceu o cutelo, que o anjo falou: não estenda a mão, e segurou a mão dele. Se ele não tivesse continuado a ouvir, ele tinha matado a própria bênção. Ele tinha matado a própria promessa. E quantas são as pessoas, por não darem mais ouvidos a Deus, está matando as promessas que Deus deu? Aí Deus te trouxe do culto para dizer: eu não quero matar a tua promessa, eu só quero conhecer onde está o teu coração. Por que Deus quer conhecer o teu coração? Sabe por quê? Porque tem gente que só vai servir a Deus, só vai honrar a Deus, só vai estar com Deus se Deus der algo para ele. Mas se Deus não der nada, então eu não preciso de Deus. Irmão, aprenda isso. Eu sem Deus, você sem Deus, você não é ninguém. Agora Deus sem você, Ele continua sendo Deus. Então quem é que precisa dele? Sou eu. Por isso que todo dia eu tenho que me render diante de Deus e buscar a Ele. Imagine se Deus fosse orgulhoso. Imagine se Deus fosse orgulhoso e falasse: ela pegou e saiu da minha presença, agora está voltando. Vai ralar. Imagine se Deus fosse assim. Não, Deus é muito pelo contrário. Quando o filho volta para ele está de braços abertos. Ele nunca vai agir com penalidade, a não ser que a pessoa esteja em um pecado e Deus o alerta para tirar ele desse pecado. E mesmo assim não é uma penalidade, é um alerta.
A maior prova foi Judas. Judas, Deus deixou ele na mesa. Irmão, fala a verdade. Você acha que Judas surpreendeu a Jesus na traição? Você acha que Jesus não sabia? Mas aí eu também te pergunto, se Jesus sabia, então por que ele não mudou aquilo? Sabe por quê? Ele não deu livre-arbítrio. Ele não vai forçar alguém a servir a ele. Até porque se fosse assim, todo mundo ia ser robô. Ia ser igual os bonecos do Elon Musk. Está entendendo ou não? Nós ia tudo servir a Deus mecânico. Não, ele disse, você vai me servir se você me conhecer como teu Deus. Você vai me servir se você conhecer a minha palavra. Se não, siga o caminho que você quiser. Mas eu quero que as pessoas reconheçam que eu sou Deus pela minha onipotência. Diga amém. Então por que você está aqui? Porque você reconhece que Ele é poderoso para mudar tudo isso que você está passando. Ele pode mudar tudo, irmão. Entenda isso, pelo amor de Deus. Eu não quero ser cansativo, a gente já vai orar. Mas por favor, Deus criou os céus e terra, tudo que os nossos olhos veem em 7 dias. Você acha que Ele não pode tocar na tua vida de hoje, amanhã, mudar a tua história? Ele pode fazer, Ele tem poder para isso. Mas a nossa vida tem que estar dependente dEle. Amém? Fique de pé, por favor.